Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui dentro do nosso canal de psicanálise. Eu quero trazer um tema hoje, que até fiz um vídeo curto, um vídeo de shorts, relacionado a esse assunto, e esse assunto também está se transformando em um e-book. A partir de amanhã você vai poder encontrar ele aqui no link da nossa descrição. Mas é um tema que chama muita atenção e que faz com que muitas pessoas ou elas se alinhem ou elas literalmente acabam se dispersando. Por quê? Saber quem você é mais importante do que saber o que acham de você. Sabe, nós trabalhamos dentro de uma linha diferenciada na psicanálise, trabalhamos dentro da linha da psicanálise cristã. Então, isso que eu estou falando para você é tão sério que entre todos os homens, quando ele estava na condição de homem, ele próprio, Jesus Cristo, ele falou sobre isso. Quando ele disse assim, olha, já vou entrar no assunto diretamente, mas quando ele disse assim, o que dizem que eu sou? O que estão falando de mim? Eles puderam expor o que estavam falando de Jesus. Aí Jesus ele vai e diz assim, o que vocês dizem que eu sou? Olha que interessante. E aí, antes deles responderem, Deus revelou através do Espírito Santo para Pedro, tu és o Filho de Deus Altíssimo. Ou seja, é isso que ele queria que eles soubessem. Então, essa questão da identidade é algo muito interessante, porque hoje nós vivemos em um dia que tantas influências, que muitas pessoas, elas não querem saber diretamente o que elas são, mas elas querem que outros, elas deixam, né, outros entrarem na vida dela para tentar mostrar para ela aquilo que elas são ou aquilo que os outros querem que elas sejam. Então, muitas pessoas elas vivem não aquilo que elas gostariam de viver, mas aquilo que outros gostariam que ela viesse a viver. Tanto que ela acorda pela manhã e vai buscar referência logo de manhã nas redes sociais, para ela se vestir de tal forma, para ela se maquiar de tal forma, para ela ir para lugar X, onde os influenciadores disseram que é interessante ela ir. Então, ela não tem uma identidade. Então, nós vivemos em uma época em que muitas pessoas elas medem o seu valor pela aprovação dos outros. Eu sempre comento, cada um tem o seu valor e cada um precisa saber o seu valor. O valor é seu. Então, a partir do momento que você deixa outro colocar valor em você, é como aquelas pessoas que elas vão fazer um trabalho em algum lugar e a pessoa dá orçamento e diz assim, custa X. Vou dar um valor aqui, custa 5.000. Aí o proprietário diz assim, não, mas é muito caro. E aí a pessoa diz assim, mas então eu vou baixar para 4. E aí vai. Ou seja, mas o valor, quem tem é a pessoa que vai prestar o serviço, a pessoa principal ali. Agora, o outro não sabe o preço que custa realmente o trabalho, né, grau de dificuldade e tantas outras coisas assim. Então, essa coisa de, por exemplo, dar o preço, dar o valor naquilo que o outro é ou naquilo que o outro tem, isso aí não existe, tá? Isso aí é algo invasivo que outras pessoas fazem, realizam, porque encontram permissão, tá? Então, a opinião alheia, os comentários, assim, os elogios, até críticas acabam, infelizmente, exercendo uma certa influência, e uma influência muitas vezes grande, sobre as pessoas, de como elas devem exercer suas vidas, como elas devem se enxergar até mesmo, como elas devem olhar para si, né? Então, a gente percebe que a maioria das conquistas, né, da maturidade emocional é aprender que saber que quem você é vale muito mais do que saber o que os outros acham de você. Então, dentro do autoconhecimento, a gente trabalha um pouco nisso também, em olhar para si. O que importa é você, quem você é, o que você pensa de você e você descobrir o teu valor interior, não outras pessoas de fora determinarem o que tem dentro de você. Guarde uma coisa no teu coração. É como, por exemplo, a casa, né? Tem lá seus muros. Muro é proteção. Ninguém pode invadir aquele espaço é teu. A tua vida é exatamente isso. A proteção, a tua liberdade, essa ninguém pode invadir. Se você deixa o portão aberto, é legalidade. Então, exatamente sobre isso que nós vamos estar falando. Então, quando uma pessoa, por exemplo, não conhece sua própria identidade, ou ela muitas vezes torna dependente da validação externa ou da validação de outra pessoa, sabe? Ela recebe esses elogios, né? Ela às vezes se sente valiosa. Eu me sinto valioso porque alguém me elogiou. Ou recebe críticas. Aí o que acontece com ela? Ela se sente destruída porque alguém criticou. Ou seja,
acabou influenciando na vida da pessoa. Então, a sua autoestima, ela passa a oscilar alto hoje, amanhã baixo, ou seja, é conforme a opinião das pessoas, é com que essa pessoa ela vai reagir dia após dia. Mas quem conhece a sua essência, quem conhece os seus valores, os seus princípios e o seu próprio modo de viver, sua própria vida, né, vive preso não vive preso diretamente a aplausos, né, nem vive preso a rejeições, porque pessoas que dependem são dependentes emocionais, elas vivem presas exatamente a isso, tá? Aquilo que elas recebem passa a direcionar aquilo que elas são. Então, a opinião de outras pessoas não pode fornecer, querido. É simplesmente um feedback. Ele não pode fornecer ali uma direção para você. Não define quem você é, tá? Então, as pessoas elas enxergam apenas aquilo que está por fora, simplesmente uma capa. É isso que as pessoas enxergam, tá? Mas elas veem, né, os seus acertos, elas veem os seus erros, mas elas não conhecem todas as suas lutas, elas não conhecem os seus sonhos, elas não conhecem as suas lágrimas, suas batalhas, elas não conhecem os seus processos, né? E Deus permitiu que você enfrentasse algumas lutas, alguns problemas. Deus permitiu que você enfrentasse algumas coisas para muitas vezes trazer ali um certo processo de maturidade. Tem muitas vezes as pessoas que estão do lado, elas não conhecem. Então, por isso, permitir que os outros definam sua identidade é entregar, né, aquilo que é precioso seu na mão de outros e que não possuem muitas vezes nem informação. É alguém julgar alguma coisa sem informação nenhuma. Na psicologia, se entende que uma identidade saudável ela é construída a partir do autoconhecimento, como eu acabei de comentar. Então, quanto mais você compreende, né, ou quanto mais alguém compreende as suas emoções, as suas limitações, quanto mais alguém compreende as suas capacidades e valores, menos dependente, né, essa pessoa ela se torna da aprovação externa. Então, você saber quem é você, isso é o topo, isso é o êxtase, isso é o auge. O auge, o auge é exatamente isso, tá? Você não depende daquilo que vem por fora, mas você já tem algo plantado aqui dentro. E o valor está dentro, o valor não está fora. As pessoas julgam a casca e não julgam a essência. Então essa pessoa ela aprende a ouvir opiniões, né, sem permitir que elas governem suas próprias vidas. Ela aprende a gerenciar críticas e aprende a gerenciar elogios, tá? Então, do ponto de vista espiritual, a identidade ela encontra a sua base mais profunda em Deus, né? A Bíblia mostra que o nosso valor está no que não está diretamente no que os outros dizem sobre nós, mas está diretamente no que Deus diz sobre nós, né? Muitas pessoas elas foram muitas vezes incompreendidas, muitas pessoas foram criticadas, muitas pessoas foram rejeitadas até mesmo, passaram pelo processo de rejeição diretamente dos homens, mas continuam como? Firmes, né? Porque sabiam quem eram elas diante do Senhor. Elas receberam críticas, né? E muitos até mesmo hoje recebem críticas, né? Mas a vida deles continua, não muda por isso, né? O propósito não vai mudar, a direção também não. Por quê? Porque eles sabem quem são eles, tá bom? Então, o próprio Jesus ele foi amado por muitos, mas foi rejeitado por outros. Mudou quem ele era? Não. Mudou o propósito da cruz? Não. Então, assim também, nunca permitir que a opinião de multidões ou de outras pessoas defina a nossa missão, tá bom? Ou a sua missão. Então, sua identidade, ela está fundamentada nos seus relacionamentos com o Pai, com Deus, que mostra o valor que você tem e você tem valor, tá bom? Então não precisa provar nada para ninguém a todo tempo, tá bom? Não vive tentando agradar a todos, tá? Esse é o começo de uma derrota, tá? Não se destrua, né, por causa de críticas injustas, tá? E críticas elas normalmente são injustas, tá? E não se torne arrogante por causa de elogios. São só elogios, são pessoas que muitas vezes querem bajular você. E caminhe com mais segurança e com mais equilíbrio, sabendo colocar tudo que você ouve e tudo que você vê na balança, tá bom? Não tome decisões precipitadas na vida, tá bom, querido? Então, fica aí minha reflexão final para você, que as opiniões das outras pessoas, né, aquilo que podem falar sobre você, aquilo que muitas vezes podem pensar a seu respeito, todos têm toda a liberdade, mas não determinam quem você é. Isso é relevante, tá?
Isso, para muitas pessoas, acaba entrando nas suas vidas e tomando rumos, né? Mas uma vida é tão importante que deixar alguém decidir por nós não vale a pena, tá? Então cada um vai se ajustar, vai prestar conta de si mesmo. Então cada um por si nesse sentido, tá? Então conheça sua identidade, você é alguém, você é importante, caso contrário você não existiria. Mostre o grau de importância que você tem, tá? Fortaleça seus valores e lembre-se de que o seu valor não está na aprovação dos homens, tá? Mas o seu valor, na verdade, o valor que você carrega dentro de você, tá? De si mesmo, tá? Está na aprovação de quem te fez. E quem te fez não faria alguém sem valor nenhum, alguém inútil, não faria. Não faria alguém eh, que, assim, que não tivesse importância alguma. Isso já mostra que você tem valor, que você tem importância e que você faz a diferença, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de Psicanálise Cristã, tá bom? E deixe aí seu like, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço, até nosso próximo vídeo. Até lá!